Olha, o assunto foi a temática dessa semana, essa operação contra golpe, toda a repercussão disso na política. Eu não estou sozinha aqui hoje. Quem está comigo aqui para falar sobre essa repercussão lá no Congresso é Gabriel Bus, nosso repórter, que está sempre lá no Congresso trazendo as novidades para a gente. Oi, Gabriel, boa tarde. Oi, boa tarde, Neila, boa tarde a quem está nos assistindo. Pois é, uma semana movimentada que essas investigações trouxeram para o Congresso. Em uma semana menor, porque a gente teve um feriado no meio da semana, mas não deixou de passar muito forte a operação da PF e, consequentemente, também depois o indiciamento na quinta-feira. Gabriel, na própria terça-feira, quando foi deflagrada a operação contra golpe, no fim do dia, o próprio Portal Metrópolis acabou divulgando uma matéria dizendo que vários parlamentares, vários caciques acabaram não se manifestando. Entre eles, por exemplo, Ciro Nogueira, que sempre se manifesta sobre algum assunto, principalmente quando a direita está no alvo de uma investigação como essa. Na terça ele ainda não tinha se manifestado, mas depois ele acabou publicando sim a opinião dele ali na rede social X, não só ele como outros parlamentares. Como é que foi a repercussão disso lá no Congresso? Neila, você chamou a atenção para um ponto que eu ia mesmo mencionar, o fato do silêncio do Centrão na terça-feira. Quando a operação começa a prender integrantes da autopatente das Forças Armadas e menciona e publiciza, na verdade, o plano para matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, há um silêncio no Centrão, porque todos ali foram pegos, de certa maneira, de surpresa. Ciro Nogueira não se manifestou, ele que é ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Arthur Lira, presidente da Câmara, não soltou nenhuma nota, diferente do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que foi ali e se manifestou rapidamente depois da operação vir à tona, e outros membros do Congresso Nacional que chamam atenção, como Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que são candidatos à sucessão. Hugo Mota, candidato à sucessão na Câmara, Davi Alcolumbre pode ser o próximo presidente do Congresso. Esse silêncio permaneceu ao longo dos dias, mas ontem, como você falou, na quinta, Ciro Nogueira quebrou o silêncio e falou que confia, que tem certeza da inocência de Bolsonaro. E a repercussão para os filhos, aí não. Aí veio desde o início, tanto o Flávio quanto o Eduardo, e aí o que chama atenção é isso, a união do discurso. Todos eles falando em perseguição política, falando que tudo é uma construção de uma narrativa, que os fatos não passam de uma criatividade de Alexandre de Moraes. E falando em filhos de Jair Bolsonaro, os filhos do ex-presidente falaram, mas falaram num tom mais categórico, no sentido de que quem planeja uma trama como essa, golpista, não está fadado a cumprir uma pena, não está fadado a ser culpado. Agora, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com o advogado, mas é o que eles se limitaram a falar. Uma trama golpista, criar uma trama golpista não é suficiente para tornar Jair Bolsonaro culpado ou o PL culpado de nada, né? Exatamente. Eles reforçam isso e nesta semana me pareceram um pouco acuados, principalmente quando o Flávio Bolsonaro usa ali uma comissão, uma audiência pública que estava acontecendo no Senado para fazer praticamente uma ameaça. Dizer assim, olha, se a gente não aprovar uma anistia que inclua inclusive o ministro Alexandre de Moraes e passe um pano em tudo isso que aconteceu, a gente vai chegar em 2027 com a maioria aqui no Senado do lado do presidente Bolsonaro e vai aprovar sim o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Me pareceu uma declaração de alguém que está bastante preocupado com as investigações, embora nas redes sociais eles digam o contrário, que estão sendo vítimas de perseguição, que tudo não passa de uma narrativa. Nos bastidores, a sensação que se tem é que há sim uma preocupação e há um medo do que pode vir a partir daqui, porque vale lembrar para quem está nos assistindo que o indiciamento é só o começo, né? Existe todo um processo daqui para frente. PGR vai precisar indiciá-los, escolher indiciá-los ou não, esses 37 nomes, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, e depois ainda o Supremo vai precisar tornar esses nomes réus ou não. Inclusive, foi isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou dizendo, né? Ele disse que o jogo só começa quando essa ação chegar, né? Chegar lá na Procuradoria-Geral da República. A gente tem um PGR muito equilibrado. Vamos ver como é que isso vai sair da Procuradoria-Geral da República de volta para o Supremo Tribunal Federal. Agora, Gabriel, a gente viu o Pacheco se manifestando sobre isso, mas também de uma forma bem sabonete, né? Só dizendo que tinha que ser culpado. Enfim, como é que foi que ele disse que
teria que cumprir de acordo com o rigor da lei. Exatamente. Ele pediu o rigor da lei para que todos os envolvidos numa eventual trama golpista fossem, de fato, julgados e condenados. É uma fala bastante modo Pacheco, né? Em cima A do muro. presidência dele sempre foi mais em cima do muro, de uma presidência que fala, olha, tem que punir, mas vamos com calma, né? Sem atropelos. Ele sempre defendeu sempre usou, na verdade, essa estratégia, independente do ocorrido, e foi essa maneira que ele resolveu se posicionar nessa semana. Gabriel, você citou a história do PL da anistia, e agora muitos analistas vêm falando que, por conta dessa nova investigação, desse novo indiciamento e dessas novas descobertas que aconteceram a partir da operação contra-golpe, o PL da anistia pode perder mais força ainda dentro do Congresso Nacional, principalmente porque a gente viu um último atentado que aconteceu lá na frente do Supremo Tribunal Federal, que, de acordo com esses mesmos analistas, já teria enfraquecido essa questão da comissão especial que vai tratar desse assunto. Pois é, Neila, essa operação da PF, junto com o indiciamento, vem como mais um banho de água fria para a oposição, que há 15 dias atrás, pouco mais de 15 dias atrás, se dizia eufórica com a vitória do Trump nos Estados Unidos e usava isso justamente para barganhar lá dentro do Congresso. Olha, o Trump voltou, nós também voltaremos, então precisamos começar a tratar da anistia. E aí veio uma série de sucessões. Primeiro, o ataque na frente do Supremo Tribunal Federal, a explosão de um carro no anexo 4 da Câmara dos Deputados, e aí, nessa semana, mais uma operação da PF contra aí integrantes das Forças Armadas e também o indiciamento de 37 pessoas, o que torna tudo muito inviável. Fica muito difícil você discutir um assunto quando esse assunto está sob júdice, né? Sendo ali julgado, tratado pela justiça num momento como esse. E fica muito difícil falar em anistia no momento em que a gente viu, na semana passada, um atentado que podia ter vitimado outras pessoas. Felizmente não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. Para você que está lá no Congresso, está sempre vendo os bastidores, a gente já sabia que essa comissão especial seria para o ano que vem, não seria para agora, mas esse balde de água fria pode ter prejudicado ainda mais? Eu acho que sim. Eu acho que nesse momento fica muito difícil e é isso que você falou, pelo tempo também. A gente vem falando aqui sobre timing, né? Faltam 4 semanas, menos até, para o Congresso entrar em recesso. E aí entra num banho de água fria o calendário, porque é o próximo presidente que vai ter que redefinir tudo. Esse presidente ainda não está escolhido, a gente sabe que hoje o Hugo Mota é o favorito, ele pode sentar na cadeira em fevereiro e tomar uma outra atitude, as quais a gente não sabe, mas se ele continuar o que Lira começou, ele vai ter que começar o processo de instalação da comissão especial. E aí, para essa comissão começar e esse projeto ser de fato votado, leva bastante tempo e o tempo não está muito a favor da oposição nesse momento. Maravilha, a gente continua acompanhando e a gente conta com você lá para trazer as novidades. Vamos ver como é que vai ser a semana que vem, né? O que vai trazer então na Câmara dos Deputados, no Senado. E a gente acompanha todas as matérias do Gabriel lá na Editoria de Brasil, no portal metrópolis.com. Obrigada, Gabriel. Obrigado.